Fala galera! Bom pessoal, essa é a atividade simulado 3, onde vocês irão fazer esse simulado e aqui eu vou prepará-los para o simulado. Ou seja, vou realizar aqui, vou resolver para vocês questões referentes à lista do simulado 3. Tá bom? Então vamos lá, questão número 1. Considere o plano cartesiano a seguir. Então nós temos o plano cartesiano aqui, onde aqui nós temos o eixo X, aqui nós temos o eixo Y, tá? E aqui nós temos alguns pontos no plano, onde nós temos o desenho de um barquinho e o barquinho se encontra no ponto M. E aqui fala assim, ó, qual ponto se localizará o barquinho quando ele for deslocado 2 unidades para a direita e 3 unidades para baixo, ou seja, 2 para a direita, 3 para baixo. Vamos lá. Então, saindo do ponto que ele se encontra, vamos deslocar 2 para a direita, ó, 1, 2. 2 unidades quer dizer 2 números. E depois 3 unidades para baixo, ou seja, 3 números para baixo. Então ele se encontra no ponto N, vou deslocar 3 para baixo, ó, 1, 2, 3, pronto. Resposta, ponto Q. Se você quiser deslocar de trás para frente, por exemplo, se eu quiser deslocar, por exemplo, primeiramente eu quero deslocar 3 unidades para baixo e depois eu quero deslocar as 2 para a direita, pode? Também pode, você vai chegar no mesmo ponto, quer ver só? Então, primeiramente, eu vou deslocar as 3 para baixo, ó, saindo aqui do ponto M, vou deslocar 3 para baixo, ó, 1, 2, 3, pronto. Agora eu vou deslocar 2 para a direita, 1, 2, ó, mesmo local, tá? Mesmo ponto, certo? Então, ponto Q. Questão número 2. Relacione cada sólido geométrico da coluna à esquerda, tá? Nós temos aqui os sólidos aqui, com a sua respectiva planificação na coluna da direita, tá? Então eu vou pegar, ó, cada figura aqui, ó, né, desse sólido geométrico aqui e vou planificar, quer dizer, eu vou pegar ele e abrir ele, né? Eu vou pegar essas arestas aqui e recortar, certo, com a tesoura e vou abrir essas figuras. Então elas se tornarão figuras planas, ó, em um único plano. Então eu vou relacionar, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho uma pirâmide, ó, essa pirâmide ela tem uma base quadrada, tá vendo? Ou seja, não precisa ser necessariamente uma base quadrada, mas um quadrilátero, né? E aqui na lateral tem, ó, uma pirâmide, ou seja, uma pirâmide, não, um triângulo, né? A figura é uma pirâmide. Mas eu tenho aqui, ó, um triângulo, 2, 3 e 4. Então tem, ó, um quadrado com 4 triângulos. Qual a planificação dessa figura? Portanto, aqui está ela, ó. Então, letra A. A próxima, eu tenho aqui, ó, um prisma, onde, ó, as faces laterais são retângulos. Eu tenho 4 retângulos. Aqui em cima eu tenho um quadrado e aqui embaixo também eu tenho um outro quadrado, né? Portanto, eu tenho, ó, 4 retângulos e 2 quadradinhos. Pronto. Então, portanto, a figura B está relacionada com essa planificação aqui. Próximo, figura C. Nessa figura C eu também tenho um prisma, tá? Onde aqui nessa face aqui eu tenho um triângulo, lá atrás também eu tenho outro triângulo e aqui na lateral eu tenho, ó, retângulos. Quantos? 3, ó, para esse lado, aqui para essa face aqui e a outra face de baixo. Então tem, ó, 3 retângulos e 2 triângulos. Qual é a figura? Tá aqui, ó, 3 retângulos, ou melhor, 3 retângulos e 2 triângulos, é isso, ó, 3 retângulos e 2 triângulos. Então aqui, figura C. E por último eu tenho o que? O cubo aqui, ó, tá vendo? Ó, o cubo é como se fosse aquele dadozinho, né, que a gente utiliza para jogar, né? Então, quantos números tem o dado? 6. Então, ó, são 6 faces quadradas, tá? Então são 6 quadradinhos. Vamos contar essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, aqui está a planificação da figura D, correto? Vamos lá, prosseguindo, ó. Fernanda desenhou os quadriláteros a seguir e enumerou-os. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos responder cada alternativa aqui, ó. Letra A. Quais são os quadriláteros retângulos? Quadrilátero retângulo é um quadrilátero que possui ângulo reto, tá bom? Possui apenas ângulo reto, tá bom? Então, quadrilátero retângulo são quadriláteros que possuem apenas ângulos retos, ou seja, ele vai ter 4 ângulos internos aqui, todos os 4 têm que ser retos. Então, esse daqui é um quadrilátero retângulo e esse aqui também é um quadrilátero retângulo. Aí você me pergunta, ah, mas esse aqui é um quadrado? Sim, mas ele também é um retângulo. Por quê? Porque a definição de retângulo é o quê? Figura geométrica que possui 4 ângulos retos. Então, o quadrado também é um retângulo, tá? Então, aqui, ó, retângulo é a figura 2 e a figura 4, tá bom? Só lembrando, o retângulo não é quadrado. Para ser quadrado, eu tenho que ter os 4 ângulos retos, tá? E os lados têm que ter a mesma medida, tá bom? Então, a figura 2 e a figura 4 são retângulos? Sim, mas quadrado é somente a figura 4, tá? Letra B. Quais são os quadriláteros que possuem ângulos opostos congruentes? Congruentes quer dizer iguais, tá?
Então, ângulos opostos. O que é um ângulo oposto? É um ângulo que ele não pertence à mesma face. Desculpa, a mesma face não, a mesma lateral. Então, por exemplo, aqui, ó, esse ângulo aqui pertence a essa mesma lateral, tá vendo, ó? Essa lateral da figura, né? Então quer dizer que eles são ângulos adjacentes. Então, o oposto tem que ser nessa lateral aqui, né? Ou nessa e na outra de lá, tá vendo, ó? Então, o ângulo oposto, esse é oposto a esse e esse aqui é oposto a esse. Então, olha só, a figura 2, certo? Nós temos o que? Ângulos opostos iguais. Então, a figura 2 faz parte da resposta B. A figura 1, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse aqui tem a mesma abertura desse. Então, ó, essa abertura é igual a essa e essa é igual a essa. Ou seja, a figura 1 também tem ângulos opostos iguais, ou seja, 1 e 2 tem ângulos opostos. Vamos ver a figura 3? A figura 3, olha só, essa abertura aqui em cima é a mesma abertura de baixo. Essa abertura aqui é a mesma da de baixo, ou seja, ângulos opostos iguais. Então, portanto, a figura 3 também faz parte da letra B. E a figura 4 da mesma forma, 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos de 90 graus. Então a figura 4 também. Vamos analisar a figura 5, aqui é um ângulo reto, aqui é um ângulo reto, esse aqui não é ângulo reto e nem esse, então portanto não temos ângulos opostos. Olha só, esse ângulo aqui é oposto a esse e esse ângulo é oposto a esse aqui, então não faz parte. Então letra B, 1, 2, 3 e 4. Letra C, quais são os quadriláteros que possuem ângulo reto? Ele não está falando aqui quantos ângulos retos, ele só quer saber quais os quadrados que possuem ângulo reto. Pode possuir apenas um, pode ser 2, 3 ou 4, né? Então vamos lá. Esse aqui tem ângulo reto? Sim, tem 4. Essa daqui também tem ângulo reto? Também tem 4. E essa daqui tem, ó, 2, tá vendo? Então somente essas 3 figuras aqui, ou seja, a figura 2, 4 e 5, tá bom? Então tá aqui, ó, 2, 4 e 5, porque a figura 1 não tem ângulo reto e nem a figura 3, tá? Letra D. Quais são os quadriláteros que possuem todos os lados com a mesma medida? Vamos ver, ó, a figura 1 não é, porque essa medida aqui é diferente dessa. A figura 4 é um quadrado, então a figura 4 sim. E a figura 3, olha só, porque aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero, ou seja, um triângulo que tem as mesmas medidas. E aqui embaixo também eu formo o outro, tá vendo? Então essa medida aqui é igual a essa e a essa. E essa medida aqui embaixo, aqui, ó, desse triângulo aqui, é igual a essa e a essa. Porque se eu dividir ela aqui, eu formo um triângulo equilátero, certo? Então, essa medida aqui é igual a essa e a essa. Então, essa medida aqui também é igual a essa e a essa. Então, portanto, a figura 3 também é uma figura que tem todos os lados com a mesma medida. Última questãozinha da número 3. Letra E. Quais são os quadriláteros que possuem todos os ângulos internos com a mesma medida? Ou seja, essa figura tem os 4 ângulos retos e essa figura tem os 4 ângulos retos. Ou seja, somente a 2 e a 4, porque as outras tudo tem ângulos diferentes, tá? Esse ângulo aqui é igual a essa daqui, mas esse é igual a esse, mas é diferente dos outros dois. Então, somente a figura 2 e 4, tá bom? Vamos lá, questão 4. Coloquei vários triângulos aqui para vocês e vamos analisá-los. Olha só. Fernanda desenhou os quadriláteros a seguir e enumerou-os. Vamos lá, ó. Olha só, A, B, C, D, E, F, G, H e J, certo? Vamos lá. Letra A. Quais os triângulos são retângulos? Gente, triângulo retângulo é um triângulo que possui ângulo reto, tá? Então, olha só, eu vou analisar de como eles estão aqui, né, em uma malha quadriculada. Eu vou analisar assim, ó. Eu tenho que ter uma reta aqui na vertical e outra na horizontal. Os únicos triângulos que acontece isso com eles, esse daqui, ó. Esse, ó, ele desce aqui e vira aqui, ou seja, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus bem aqui. Então, portanto, o C é um ângulo reto e o F também, olha só, aqui, ó, reto aqui, ó, aqui na horizontal e aqui na vertical, ou seja, o cantinho do quadradinho da malha quadriculada, tá vendo? Então pegou o cantinho certinho, a figura C e a figura F, são as duas únicas que pegam o cantinho certinho de uma malha quadriculada, ou seja, de um quadradinho. Então C e F. Letra B. Quais são os triângulos isósceles? Quem lembra o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é o triângulo que possui dois lados com a mesma medida, tá bom? Então assim, vamos fazer uma análise aqui. Aqui a gente precisa, o correto aqui é medir, né, cada figura aqui para a gente saber se realmente ele é isósceles, tá bom? Mas olha só, a figura A dá a impressão que os três lados têm a mesma medida, então a figura A não é isósceles, certo? Vamos ver a figura B, ó, essa medida tem um tamanho, essa outra aqui, ó, essa outra figura aqui, ó, esse lado aqui, ó, os dois aparentam ser a mesma medida, não aparenta? Eles aparentam ser a mesma medida, aqui, ó, essa daqui com esse daqui, não aparenta ter a mesma medida. Então, portanto, olha só, esses dois têm a mesma medida e aqui, ó, tem medida diferente, tá? Então, portanto, aqui ele faz parte, ó, é isósceles, tá? Tá colocado aqui, mas vou acrescentar aqui agora. Então, a figura B também faz parte
do triângulo isósceles, tá? Então, coloquei aqui embaixo, né? Deixa eu apagar ele aqui, porque ele faz parte dessa categoria aqui. Isósceles. Então, olha só, esse daqui aparenta ter a mesma medida desse aqui. Então, dois lados iguais, isósceles, tá vendo? Esse aqui da mesma forma, ó, esse aqui aparenta ter essa mesma medida aqui, ó, então, e essa daqui é maior, né? Então, isósceles também. Então, vamos lá, B e C, isósceles. A figura D da mesma forma, ó, essa medida é igual a essa, e essa daqui aparenta ser um pouco menor. O correto é você pegar uma régua e medir, certo? Mas vamos lá. Então, temos aqui o D também. Olha só, a letra E. Será que a letra E, ela faz parte de um triângulo isósceles? Olha só, aqui está aparentando ter as mesmas medidas. Ó, essa medida é igual a essa daqui. Então, um triângulo, né, não tem as duas medidas iguais, né? Tem as três. Então, não é isósceles, tá? Vamos lá. A letra G, percebemos que nenhum lado é igual. A letra H, percebemos que esse lado, certo, é igual a esse. E esse aqui está um pouco menor. Então, a letra H é isósceles, tá? Essa daqui, ó, essa medida aqui é igual a essa. E essa aqui é maior, tá vendo? Então, dois lados iguais. A letra I também é isósceles. E a letra J não, olha só, esse lado é maior do que esse, e esse daqui, ó, esse lado aqui é maior do que esse aqui, então os três lados são diferentes, tá? Vamos lá, letra C, quais são os triângulos escalenos? Triângulo escaleno são os triângulos que têm os três lados de medidas diferentes, tá bom? Olha só, vamos lá, letra F, cadê a letra F aqui? O triângulo, se ele for isósceles, ele não pode ser escaleno. E se ele for escaleno, não pode ser isósceles. Então, eu já vou descartar todos esses daqui, ó. Né? Então, esses daqui, eles não podem ser escalenos, tá? Porque escalenos são os triângulos que têm as três medidas de tamanhos diferentes, tá? Então, vou descartar o triângulo BCDHI. Então, vou analisar os demais, tá bom? Vamos lá. Os demais são quais, ó? Aqui, ó, o A. Eu posso analisar o A. O A, será que ele é escaleno? Não, porque, ó, olha só. O A, ele está aparentando ter as medidas iguais, tá vendo? Então, ele não é escaleno. Escaleno, ele tem as três medidas diferentes, tá bom? Escaleno é as medidas diferentes. Então, olha só. Eu detectei aqui, ó, o F, tá vendo? Olha só. O F, ele tem ângulo reto, mas ele também é escaleno. Porque, olha só, essa medida aqui é diferente dessa, todas as duas é diferente dessa daqui. Então, o F, ele é escaleno. O triângulo G, da mesma forma, ó, maior do que essa daqui, e essa daqui é maior do que essa daqui, então escaleno. E o J é muito parecido com a G, tá vendo, ó, com o triângulo G, ó, essa medida aqui é maior do que essa, e essa daqui é maior do que essa daqui, então o J também é escaleno, tá? Então esses três triângulos aqui são escalenos. Para finalizar, letra D, quais são os triângulos equiláteros? Equiláteros é que tem as três medidas iguais, tá? Então, ó, esse daqui é igual a esse, é igual a esse, então A, ele é equilátero. Outro triângulo equilátero, o E, ó, aqui, ó, essa medida é igual a essa, que é igual a essa. Então, o triângulo E também é um triângulo equilátero. Bom? Questão 5. Determine as medidas dos ângulos formados em cada quadrante da circunferência. Olha só, aqui eu tenho a circunferência e eu separei ele por quadrantes, tá vendo? Então, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, tá? Olha só, eu nomeei aqui como ângulo zero, ó. Aí eu vou subindo aqui, eu tenho 90 graus, tá vendo? Esse quadrante aqui, ele forma 90 graus, tá vendo? Então, o primeiro quadrante forma 90 graus. O segundo quadrante, da mesma forma, é do 90 até o 180, ele também forma 90 graus aqui. O terceiro quadrante é aqui, ó, daqui até aqui, ou seja, ele também tem 90 graus. Ou seja, 90 graus aqui, e o quarto quadrante também forma 90 graus. Só que assim, se eu pegar do zero até aqui, eu tenho o primeiro quadrante, tem 90 graus. Se eu pegar daqui até aqui o segundo quadrante, final dele, eu somo 90 mais 90, ou seja, 180 graus, ou seja, é meia volta, tá vendo? Ó? Meia volta da circunferência. Se eu pegar mais o terceiro quadrante e somar, eu tenho o quê? 90 mais 180, mais 90 mais 90 aqui, ou seja, 270 graus. E se eu pegar e somar todos os quatro quadrantes aqui, eu fecho a circunferência, ou seja, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90, 360. Agora vamos responder aqui. Letra A. Quantos graus mede cada quadrante? 90, ó. 90, primeiro quadrante, 90 o segundo, 90 o terceiro, 90 o quarto. Pronto, letra A respondida. Quantos graus mede a soma dos dois primeiros quadrantes? Olha só, 90 mais 90, 180 graus. Quantos graus mede a soma dos três primeiros quadrantes? Olha só, 90 mais 90 mais 90, ou seja, os três primeiros quadrantes equivale a 270 graus. E letra D, quantos graus mede a soma de todos os quadrantes? Ou seja, 90 mais 90, 180, mais 90, 270, mais 90,
360 graus, tá? Então tá aqui, ó, né, a soma de cada quadrante, ó. 2 quadrantes, 180. 3 quadrantes, 270. E 4 quadrantes, 360. Então se eu falar assim, ó, se eu pegar e andar daqui até aqui, ele andou 90 graus. Se eu andar daqui até aqui, eu andei 180 graus. Se eu andar do zero até chegar aqui no terceiro quadrante, eu andei 270 graus. E se eu andar uma volta completa, eu andei 360 graus. Tá bom? Não se esqueça, tá? Cada quadrante equivale a 90 graus. Questão 6. Questão 6 é uma questão muito clássica de teorema de Pitágoras. Veja só. A figura mostra um edifício que tem 15 metros de altura, com uma escada colocada a 8 metros da sua base, ligada ao topo do edifício. Portanto, o comprimento dessa escada é D. Olha só, a escada, a base dela está afastada 8 metros do prédio. E nós percebemos que a altura do prédio é 15 metros. Aí a escada está colocada aqui, ó, lá no topo, até o chão, onde está afastado aqui 8 metros da base do prédio. A pergunta é, qual o comprimento dessa escada? Primeiro, essa distância daqui da base da escada até o prédio vale 8. E a altura do prédio aqui vale 15, só que tá afastado, tá vendo? Então eu vou pegar esse 15 aqui e jogo ele pra cá. Eu tenho o quê? Um triângulo, tá vendo? Ó, a escada com essa medida aqui da base, né? Com a altura do prédio. Eu tenho um triângulo. E percebe-se que esse triângulo ele é retângulo, tá? Porque aqui forma um ângulo de 90 graus. Bom, sempre que eu tenho um triângulo retângulo e eu sei duas medidas dele, eu encontro a terceira medida pelo teorema de Pitágoras, tá, galera? Então olha só. Então olha aqui, eu tenho, ó, 8, 15 e aqui eu tenho, ó, a hipotenusa, certo? Tem hipotenusa aqui. Bom, então, galera, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras para calcular essa questão. Olha só. Então, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras, onde o lado maior, ou seja, a medida maior chamado de hipotenusa, e outros dois lados menores que formam um ângulo de 90 graus é chamado de catetos, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, a fórmula, o teorema de Pitágoras, ou seja, a fórmula, né, que identifica o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual aos dois catetos ao quadrado e somados, tá? Então a soma dos dois catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Bom, aqui eu vou chamar a hipotenusa de x, tá? Então, hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado é igual ao primeiro cateto. Vou pegar primeiramente isso aqui, tanto faz qual dos catetos você vai pegar primeiro, tá? Então, ó, 8 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui? 8 ao quadrado é 64. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 64 mais 15 ao quadrado, que é 225. X ao quadrado é igual a 64 mais 225 é 289, tá? Então, portanto, eu tenho x ao quadrado igual a 289. Bom, x ao quadrado, eu tenho a equação de segundo grau. Nessa situação aqui, eu posso pegar esse 2, que é uma potência, e passar para o outro lado da igualdade. Ele vira uma raiz quadrada, tá bom? Raiz quadrada. Aí eu tenho x é igual a raiz quadrada de 289. Nesse caso, a gente sabe que a equação do segundo grau vai me gerar dois resultados, um positivo e um negativo. Só que como eu estou calculando a medida de uma figura geométrica, eu não preciso me preocupar com o negativo, porque não existe medida negativa, tá? De figura geométrica. Então você vai pegar somente o valor positivo, ou seja, raiz quadrada de 289 é igual a 17. Então, portanto, x igual a 17. Então, está aqui a nossa resposta, tá? Questão 7. Qual é a medida do perímetro da figura, certo? Ó, então nós temos essa figura aqui, ó. Aqui mede 4 km, aqui mede 5 km, aqui 2 km, aqui eu não sei, aqui também eu não sei, aqui mede 1,5. Mas esses dois valores que eu disse que eu não sei, nós podemos identificá-los. Quer ver só? Perímetro da figura é a soma de todos os lados, tá? Por isso que eu citei aqui os lados. Vamos começar aqui. Vou escrever, ó, P igual, P de perímetro, tá? Vamos começar por aqui, ó. 1,5, tá aqui, mais 4 aqui, tá aqui mais 4, tá bom? Depois, mais 5 aqui, tá aqui, ó, mais 5. Depois, mais 2, tá aqui, mais 2. Agora, vamos identificar esse daqui. Olha só, essa medida toda aqui vale 5. Essa daqui vale 1,5. Ou seja, se eu fizer 5 menos 1,5 aqui, eu descubro essa medida aqui, ó. Ou seja, 5 menos 1,5 vai dar 3,5, né? 1,5, né? 5 menos 1,5 vai dar 3,5. Tá aqui, ó, mais 3,5, tá? 3,5 e 3,5 é a mesma coisa. E por último, essa medida aqui, ó. Se tudo aqui vale 4, essa medida aqui vale 2, então essa daqui vai ser 4 menos 2. Então essa medida aqui vale 2, tá? Então, portanto, tá aqui, ó, mais 2. Então vamos lá. Vamos agora somar tudo, ó. 1,5 mais 4 dá quanto? Vai dar 5,5. 5,5 mais 5 vai dar 10,5.
10,5 mais 2 vai dar 12,5. 12,5 mais 3,5 vai dar quanto? Vai dar 16. 16 mais 2, 18. Portanto, o perímetro dessa figura aqui é 18 km, tá bom? Então tá aqui, ó, letra D, 18 km. Questão 8. Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho a seguir. E no centro dele construiu uma casa de base também retangular, medindo 8 metros de largura por 18 de comprimento, ao redor da casa. Ele plantou grama de forma a cobrir todo o espaço que sobrou no terreno. Então olha só, a pergunta é: quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno? Olha só, aqui é a medida do terreno, certo? Aqui no meio nós temos a casa que foi construída, bem no meio do lote. A casa está sendo vista de cima, tá? Que é o telhado dela. Essa parte que está de cor cinza é a grama. Aí a pergunta: quantos metros quadrados que foi plantado de grama, tá? Que Carlos plantou. Bom, eu preciso saber, ó, só essa parte cinza. E não existe uma fórmula para calcular somente essa parte cinza. Mas se eu pensar um pouquinho, eu sei que, ó, aqui eu tenho um retângulo maior, que é todo o tamanho do lote. E aqui no meio eu tenho esse retângulo menor, que é a medida da casa. Então, se eu fizer a área do retângulo maior subtrair a área da casa, vai sobrar somente o que? A área da grama. Então, é o que eu vou fazer. Vamos lá, vou calcular o lote todo, tá? A área total. Vai ficar assim, ó. Área de retângulo, como que eu calculo? É base vezes a altura, tá bom? B vezes H, ou seja, H representa a altura. Vamos lá. Área total do lote vai ser base vezes a altura. Quanto vale a base do lote? 22. A altura? 12. Então vai ficar aqui, ó. Área total é igual a 22 vezes 12. Portanto, a área total é 264 metros quadrados. Agora eu vou calcular a área da casa. A área da casa é base 18, altura 8. Então vai ficar, a área da casa é base vezes a altura. Portanto, a área da casa é igual a 18 vezes 8. Né? A área da casa é igual a 144 metros quadrados. Bom, agora é só subtrair área total menos área da casa. Ou seja, a área de grama é a área total menos a área da casa. Ou seja, a área da grama vai ser 264 menos 144. Portanto, a área da grama vai ser 120 metros quadrados. É o tanto que vai ser gasto para plantar a grama. Certo? Questão 9. Maria vai servir as visitas da sua casa com 2.500 ml de suco. Pergunta-se: quantos litros de suco ela servirá para as visitas? Olha só, 1.000 ml equivale a 1 litro. Então, se 1.000 ml equivale a 1 litro, significa que eu peguei o 1.000 e dividi ele por 1.000, virou 1. Então, para transformar ml para litro, basta você dividir por 1.000. Ou seja, 1.000 dividido por 1.000 é 1. Ou seja, se 1.000 ml é igual a 1 litro, 2.500 ml vai ser quanto? 2,5 litros. Ou seja, você vai pegar o 2.500 e dividir por 1.000, certo? Ou seja, você vai pegar aqui a vírgula no final do 2.500 e volta ela 3 casas. 1, 2, 3. Ela vai parar aqui entre o 2 e 5. Ou seja, 2,5 litros, tá bom? 2.500 dividido por 1.000 é igual a 2,5. Então, portanto, 2.500 ml equivale a 2,5 litros. Questão 10. Em um dia de inverno, em certa cidade, a temperatura às 13 horas era de 8 graus. Das 13 horas até as 2 horas da manhã, às 2 horas da madrugada, a temperatura foi caindo e ela caiu no total de 12 graus. Qual é a medida da temperatura registrada pelo termômetro às 2 horas da manhã? Então a temperatura, né, às 13 horas era 8 graus. Aí até as 2 da manhã essa temperatura foi caindo, ela caiu 12 graus. Aí aqui o exercício quer saber qual a temperatura que ela parou, né? Parou e qual a temperatura às 2 horas da manhã, né? Vamos lá. Se estava 8 graus e caiu 12, gente, cair é você diminuir, certo? Agora, subir você vai aumentar. Então, se caiu, né? O número caiu quer dizer que ele vai subtrair, vai diminuir. E se subiu, ele vai somar, tá? Então, cair subtrai, aumentar, soma. Então, ó, estava em 8 graus. Aí caiu 12, então eu vou fazer 8 menos 12. Quanto que é 8 menos 12? Menos 4 graus Celsius. Portanto, estava em 8 graus, caiu 12 graus, né? Ou seja, chegou em menos 4 graus Celsius. Portanto, às 2 da manhã, fazia-se menos 4 graus Celsius, tá bom? Existe outra forma, né, da gente calcular isso aqui. Olha só, aqui está dizendo que caiu 12 graus, não significa que foi para 12 não, porque estava 8 graus e caiu 12,
Como que estava em 8, caiu 12, foi para 12? Não, se caiu vai ter que ser a temperatura menor do que 8 graus, tá bom? Olha só outra maneira de você calcular isso aqui. Imagine que isso aqui é um termômetro. Esse termômetro ele mede 1 grau. Cada casinha dessa aqui é 1 grau que ele vai, né, aumentar ou diminuir. No caso nosso aqui, como a gente vai diminuir, vai cair a temperatura, vamos diminuir de grau em grau, 1 em 1 grau, vamos lá? Então aqui é o 8, olha só, quantos graus vai diminuir? Olha só, vamos analisar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então de 8 até esse último aqui caiu 12 graus, né? Diminuiu 12 graus. Vamos agora diminuir de 1 por 1. Vamos lá. 8 caiu 1 grau, 7. 2 foi para 6. 3 foi para 5. 4 foi para 4. 5 foi para 3. Caiu 6 graus, foi para 2. Caiu 7 graus, foi para 1. Caiu 8 graus, foi para 0. Ou seja, estava em 8 graus. Caiu 8 graus, foi para 0. Só que caiu 8, falta cair mais 4 para inteirar 12, né? Então estamos em 0. 0 graus, caiu mais 4 graus, quer dizer, caiu mais 1, foi para menos 1, caiu mais outro, foi para menos 2, caiu mais outro, foi para menos 3, caiu mais o último aqui, foi para menos 4. Então, portanto, se você escrever 8 graus e caindo uma unidade, né? Ou seja, até inteirar 12, você vai parar em 4 graus Celsius. Então, portanto, a temperatura às 2 horas da manhã fazia-se menos 4 graus Celsius. Correto? Questão 11. Escreva por extenso cada número na sua forma polinomial. Ou seja, escrever por extenso é assim, ó. Só que a forma polinomial funciona dessa maneira aqui, ó. Quando você tem 0, qualquer coisa, tá vendo? 0,3, tá? 0,45, 0,12, tá bom? Então eu não vou considerar número à esquerda da vírgula. Agora aqui já vou considerar, tá vendo? Então quando você não tem número à esquerda da vírgula, você vai falar o quê? Apenas décimos, centésimos e milésimos. Então olha só, se você tem um único número, né, à direita da vírgula, você tem o quê? Décimos. Então o número é 3, então vai ser 3 décimos. Se você tem dois números à direita da vírgula, você tem o quê? Centésimos, ó, um algarismo, 10, dois algarismos, 100, três algarismos, 1000, tá? Então, olha só, se você tem um algarismo, você tem décimos. Aí você fala o número 3 décimos. Você tem dois algarismos, você tem centésimos, mas quantos centésimos é? 45 centésimos, tá bom? Aqui você tem 3 algarismos após a direita da vírgula. Então você tem milésimo. Mas afinal de contas, quantos milésimos você tem? 12, tá? Então 12 milésimos. Tá bom? Se aqui fosse 312, seria 3 números, né? Sem ser o zero aqui. Seria 3, 1, 2, seria 312 milésimos, tá? Agora, quando você tem algarismos à esquerda da vírgula, aí você passa a ter algarismos inteiros, tá? Então você vai falar assim, ó 1,3 é 1 inteiro e 3 décimos. Aqui você tem 7 inteiros e 18 centésimos. Aqui você tem 2 inteiros e 3 milésimos, certinho? Então nós temos aqui a forma escrita, né, do número, a forma polinomial que é chamado, tá bom? Questão 12. Qual o resultado da operação 1,86 dividido por 0,06? Bom, eu quero mostrar para você o seguinte. Dividir 1,86 por 0,06, se você for utilizar essa forma aqui, que é o método da chave, quando o número possui vírgula, fica um pouco complicado você fazer essa conta. Então, o ideal para você fazer é remover a vírgula, tá? Sempre você remove a vírgula andando para a direita, tá bom? Só que é o seguinte, quando você remove a vírgula, você não altera o resultado, tá bom? Só que assim, aqui é o número, aqui você tem o dividendo, aqui você tem o divisor, certo? Você precisa andar com a vírgula a mesma quantidade nos dois, tá bom? Você não pode andar uma casa num número e duas na outra, não. Ou então uma na outra, 3 na outra, ou duas em uma, 3 na outra, não. Você tem que andar igual. Se em um dos dois você andou 3, o outro também você tem que andar 3, tá? Então você sempre vai olhar os dois. Qual dos dois vai ter que andar mais? Se o que tem que andar mais você vai andar 3, então no outro você também anda 3, tá bom? Então vamos lá. 1,86, basta eu andar 2 para a direita, pronto. Então andei 2, a vírgula veio para o final, não foi? Então andei 2 casas, tá vendo? Então ela estando no final aqui agora não tem necessidade dela aparecer. Pronto. Olha só, o 0,06 também vou andar 2 para a direita, tá vendo? Ela veio para cá, ó.
Então ela desaparece daqui. 006 vai ser quanto? O próprio 6, tá bom? Pronto, então tá aqui. Agora eu vou fazer a conta, ó. 186 dividido por 6. Gente, 1,86 dividido por 0,06 vai dar o mesmo resultado que 186 dividido por 6. Então agora você pode fazer a conta normalzinho que você vai chegar na sua resposta correta, tá? Então, ao invés de pegar o 186, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar o 18. Vamos lá? 6 vezes quanto? Que dá próximo de 18 ou igual a ele? 6 vezes 3 aqui, ó. Certo? Deixa eu colocar de outra cor aqui. 6 vezes 3, tá? Que vai dar quanto aqui? Vai dar 18, tá? 18. Pronto. Agora eu subtraio aqui. 18 menos 8 vai dar quanto? Desculpa, 18 menos 18 vai dar quanto? 0. Bom, 0 é menor que 6. Então, vou descer o 6. Então, desço o 6 aqui, certo? Fica quanto? 6. Agora, 6 vezes quanto? Que vai dar próximo ou igual a 6? 6 vezes... Opa, cor azul aqui, né? 6 vezes 1, que vai dar quanto? Vai dar 6, certo? Aí eu subtraio 6 menos 6 aqui, vai dar resto 0. Dando o resto 0, a minha conta terminou. Então, portanto, 1,86 dividido por 0,06 é igual a 31. Então, tá aqui, ó. 1,86 dividido por 0,06 é o mesmo resultado, ou seja, é igual a 186 dividido por 6. E quanto que dá o resultado dessas duas contas? 31. Então tá aqui a resposta, 31. Bom, vamos relembrar algumas contas aqui também sobre adição e subtração de frações, tá bom? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre 3 mais 5 sobre 2 menos 7 sobre 6. Adição e subtração de frações, gente, né? A regra é a mesma, tá? Só que tem um detalhe. Você só pode somar ou subtrair frações quando os denominadores, ou seja, os números de baixo, forem iguais, tá? Então tá aqui, ó, 3, 2 e 6. Então não posso somar e subtrair isso aqui. Por quê? Porque os denominadores são diferentes. Então, primeiro procedimento, igualar os denominadores, tá bom? Como que eu igualo esses denominadores? Tirando o mínimo múltiplo comum, o famoso MMC. De quem? Dos denominadores aqui, ó, 3, 2 e 6. Vamos lá? Então eu escrevo aqui, ó, 3, 2 e 6, certo? Aí eu vou dividir por números primos, tá? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Vamos lá. Então eu vou analisar aqui. Quando você tem um número par aqui, você pode começar dividindo por 2. Então vamos lá. Vou dividir, ó, 3 por 2, não dá, ele desce. 2 dividido por 2 vira 1. E 6 dividido por 2 vira 3. Pronto, então eu tenho agora 3, 1 e 3. Agora, nenhum deles agora é par. A finalidade é transformar todo mundo em 1, tá? Então nenhum é par, então eu vou dividir agora por 3, tá? Então eu vou dividir por 3, vai ficar, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. 1 dividido por 3 não precisa mais, porque eu já virou 1, apenas desço ele. E o 3 dividido por 3 vai dar 1. Portanto, eu tenho, ó, multiplico aqui agora, 2 vezes 3 é igual a 6. Então eu tenho o quê? O 6. Então o 6 agora vai virar o denominador das três frações aqui de cima. Então vai ficar, ó, essa fração sobre 6, mais essa fração do meio sobre 6, menos essa fração do canto aqui sobre 6. Agora eu vou determinar o valor de cima aqui, ó. Como? Vou pegar o resultado do MMC, divido pelo de baixo aqui e multiplico pelo de cima. Olha só, 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes 1 é 2. Pronto. Aqui, 6, agora o do meio, ó. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 5, 15. E o do canto aqui agora, 6 dividido por 6 é 1 vezes 7, 7. Pronto, tá aí. Então eu tenho, olha só. Eu tenho aqui essas três frações agora. 2 sobre 6, 15 sobre 6 e 7 sobre 6. Só que aqui, essas daqui tá somando e essa aqui tá subtraindo, não é? Então eu tenho aqui, ó. Vou realizar agora a operação. Vamos lá. Aí quando você vai somar as frações de mesma base, você conserva a base, ou seja, os denominadores, e resolve em cima. 2 mais 15 é quanto? 17, né? 17 menos 7 aqui vai dar 10. Portanto, o resultado é 10 sobre 6 é a nossa resposta, tá bom? Então tá aí. Questão 14. Determine a expressão que relaciona x e n de acordo com a tabela. Então tem essa tabela aqui, ó, que está as nossas alternativas. Olha só, aqui ó, os valores de x e aqui os valores de n. Olha só, x vale 1, 2, 3, 4 e 5. Mas olha só, quando x vale 1, o n vale 3. Quando x vale 2, o n vale 6. Quando x vale 3, o n vale 9. Quando x vale 4, o n vale 12.
quando x vale 5, o n vale 15. Eu estou percebendo aqui que o valor de x correspondido ao valor do n aqui sempre está sendo triplo. Quer ver só? Ó, 1 vezes 3 vai dar 3. Aqui, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então percebo que quando eu pego o valor de x aqui, o resultado do n é o x multiplicado 3 vezes. Tá vendo? Ó, 2 vezes 6, ó, 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então a gente... Opa, ficou errado aqui, ó. Mas agora você já percebe a resposta correta, né? Olha só. Eu tenho aqui, ó, que para eu encontrar o valor de n, basta eu pegar o valor do x e multiplicar por 3, tá vendo, ó? 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 3, 15. Então eu tenho, vou olhar de baixo para cima, ó. O valor de n é o x, valor do x, mais 2 vezes o valor do x? Não. O valor do n é 2 vezes o x somado com o número 3? Também não. O valor do m é o x somado 3? Não. Se eu pegar o x aqui, ó, 1 e somar 3 dá quanto? 4, não deu de baixo. Se eu pegar o 2 aqui e somar 3, dá sim, não deu de baixo, tá vendo? Então não é. Então o valor do n é eu pegar o x e multiplicar por 3, ou seja, é eu pegar o número 3 e multiplicar pelo valor do x? Sim. Então, portanto, a resposta correta é a letra A. O valor do n é o valor do x multiplicado por 3, ou o 3 multiplicado pelo valor do x, certo? Então, pega o x aqui e multiplica por 3, é o valor do n aqui. Pega o x aqui e multiplica por 3, é o valor do n aqui. Pega o x aqui e multiplica por 3, é esse n aqui. Pega o x aqui e multiplica por 3, é o valor do n aqui. Pega o x aqui e multiplica por 3, é o valor do n aqui embaixo, certo? Então, portanto, a resposta correta é a letra A. Questão 15, ó. Um arquiteto cobra por seus projetos um valor fixo de R$500 mais R$8 por metro quadrado de construção. Por um determinado projeto, esse arquiteto recebeu R$1.460. A equação que permite calcular quantos metros quadrados tem nesse projeto é qual? Olha só, pessoal, os metros quadrados não fala quantos metros quadrados que a obra possui. Ou seja, ele vai fazer o projeto de cada construção. Às vezes uma construção tem 10 metros quadrados, a outra tem 20, a outra tem 30, a outra tem 40, 100, 200. Então, cada construção que ele vai fazer, ele vai cobrar de acordo com o valor do projeto dele, vai ser de acordo com o metro quadrado que a construção possui. Então, se uma construção possui 50 metros quadrados, o preço é 1. Se a construção possui 100 metros quadrados, o preço vai ser outro. Então, o preço do projeto vai ser de acordo com o metro quadrado que a construção possui. Mas tem um detalhe. Ele cobra R$500 mais 8 multiplicado pelo metro quadrado que a construção possui. Então, é 8, ó, R$500 mais 8 reais por metro quadrado. Certo? Então, ó, 500 mais 8 vezes a quantidade de metros quadrados. Olha só. Nessa questão aqui, falou que ele fez um projeto e recebeu 1.460 por esse projeto. Então, como que eu calculo? Olha só, os metros quadrados, como eu não sei a quantidade, vai depender da construção, eu vou chamar de x. Então, vai ficar assim, como ele vai cobrar esse projeto? Vai ser 500 mais 8, não, R$500 mais R$8 multiplicado por x, que vai ser os metros quadrados da construção, cada construção vai ter um valor diferente, né? Então o x aqui ele vai mudar, então vou chamar um metro quadrado de x. Isso daqui deu igual a R$1.450. Então, nesse projeto aqui, qual é a fórmula que calcula esse problema? Que é o quê? R$500 mais 8, que multiplica a quantidade de metros quadrados, é igual a R$1.450. Pronto. Se eu analisar as alternativas aqui, eu não tenho dessa forma. Ou seja, se 500 mais 8 vezes x é igual a R$1.400, eu também posso escrever aqui, R$1.400 é igual a 500 mais 8x. Qual é a fórmula que representa isso aqui? Portanto, eu tenho essa daqui, ó, letra B. Tá vendo, ó? 1.400 é igual a 8x mais 500. Pronto, então, essa é a equação que representa esse problema aqui desse arquiteto. Tá bom? Galera, última questãozinha, questão 16. Em uma academia de ginástica, foram oferecidas 2 novas modalidades de aula, dança e yoga, em 3 turnos. Nessa academia, os alunos interessados em frequentar essas aulas fizeram uma inscrição
em que deveriam optar pela modalidade e o turno de sua preferência. Ou seja, a tabela a seguir apresenta o número de estudantes inscritos nas modalidades em cada turno oferecido pela academia. Portanto, eu tenho aqui, ó, manhã, tarde e noite. Ó, dança, foram inscritos 12 alunos pela manhã, 18 alunos no período da tarde e 21 alunos no período da noite. Na yoga, foram matriculados 22 alunos na manhã, 10 alunos na tarde e 13 no período da noite. Analisando os dados da tabela, responda. Letra A. Quantos alunos frequentam yoga no turno da tarde? Então, olha só, yoga, ó, temos aqui 10 no período da tarde. Então, portanto, 10 alunos. Letra B. Quantos alunos frequentam as aulas de dança no período diurno? Diurno representa manhã e tarde. Então, olha só, yoga, ou melhor, dança, né, no período diurno. Vamos lá, dança, diurno, 12 mais 18. Tá aqui, ó, 12 mais 18 equivale a 30 alunos, tá? Letra C. Qual o total de alunos inscritos nas aulas de dança? Então, vamos analisar a aula de dança, todos os turnos, 12 mais 18 mais 21, tá aqui, ó, 12 mais 18 mais 21, portanto, 51 alunos. E por último, qual o total de alunos matriculados no noturno? Ele quer saber na noite, né? Aqui, ó, tanto faz yoga e dança, ele quer saber no noturno, ou seja, 21 alunos no noturno na dança e 13 alunos no noturno na yoga. Então, 21 mais 13, portanto, eu tenho 34 alunos, certo? Pessoal, aqui eu finalizo, certo? Esse vídeo que eu resolvi com vocês 16 questões relacionadas ao simulado que vocês irão fazer, tá bom? Então, isso aqui são exercícios que vão preparar você, então presta bastante atenção, certo? Se possível, assista esse vídeo mais de uma vez, que você estará preparado para a prova simulado 3, certinho, galera? Então, fico por aqui e fui!